A anatomia de uma página é o entendimento de quais os fatores importantes para uma página tecnicamente otimizada para SEO. A gente vai entender com detalhes cada uma delas, mas o que eu posso te adiantar é que você precisa ser consistente com a sua estratégia de palavras-chave que você estruturou até agora. O primeiro item são as URLs. O URL nada mais é do que o caminho das suas páginas, como os usuários vão encontrar a sua página. Elas precisam ser palavras separadas por hífen, todas minúsculas e sem acentuação. Continuando no exemplo do notebook, o que a gente consegue perceber é que o /notebook-del está seguindo as melhores práticas de SEO. Junto com as URLs, os títulos e subtítulos das páginas são tão importantes quanto. Eles servem para organizar o seu conteúdo e eles dizem claramente para o Google o que se trata. Por isso que é tão importante que ele seja consistente com a sua estratégia de palavras-chave. Os títulos e subtítulos também são conhecidos como header tags. As header tags são marcações dentro do código. No exemplo que você está vendo na tela, a página não está visível a tag H1, enquanto que no código, com o print ao lado, a gente consegue perceber que existe a presença da tag H1. Essa marcação ajuda a entender qual é a hierarquia da informação na página e o mais importante é que ela deve ser única em cada uma dessas páginas. Outro item que também está presente no seu código são as meta tags. Elas são informações que o Google utiliza para interpretar a sua página, assim como a URL e o título principal. Elas também não aparecem para os usuários, mas elas são muito importantes para a interpretação do Google. Elas servem também para que o Google trate o seu site como uma espécie de anúncio. O title que você declarar no seu código vai ser exatamente o título que vai aparecer no resultado de busca, assim como a metadescrição, que é a parte de baixo dos resultados de busca. O title serve especificamente para a interpretação e posicionamento da sua página, enquanto que o description serve para detalhar o usuário e chamar ele para entrar no seu site. E com isso, lembra que a gente falou agora há pouco sobre consistência? Portanto, esses três fatores juntos fazem todo sentido na interpretação do seu site. É importante que você tenha consistência neles para que você indique claramente qual a palavra-chave que está sendo trabalhada para aquela página. Isso ajuda não só ao usuário, como também ao Google interpretar aquela página da melhor forma possível. Indo mais em frente nos fatores importantes de uma página, as imagens também têm papel fundamental. É claro que o Google não consegue entender ainda os detalhes de cada uma das imagens, e para isso ele utiliza dois principais fatores. O primeiro deles é o nome do arquivo, que você consegue perceber que segue o mesmo padrão da URL. Ele é todo em minúsculo e separado em hífens. Além disso, a alt tag, que é uma descrição alternativa daquela foto. E ele utiliza esses dois elementos para entender o conteúdo dessa foto. Isso vai ajudar o Google não só a entender o contexto dessas imagens, como também posicioná-las nos resultados de imagens. É possível que você otimize cada um desses itens de maneira isolada, entrar página a página e entender qual a sua URL, quais são as imagens, mas para ajudar em sites um pouco maiores, a gente sempre usa ferramentas. A principal, e que nós vamos passar agora, é o Screaming Frog, onde a gente vai entender com detalhes como a gente extrai todas essas informações dos sites. Vamos lá? Então, depois de baixar e instalar o Screaming Frog, a sua tela principal vai ser essa daqui. O que você consegue perceber é que ele já de cara te dá os detalhes que você precisa para cada um dos itens que a gente acabou de ver. Então ele te dá detalhes de URL, de page title, description, H1 e assim por diante. Eu já coloquei aqui o site do G1 e a gente vai entender como que ele funciona. Para isso eu preciso só clicar em Start e ele vai começar a simular como o robô do Google funciona. Ele vai sair clicando em todos os links que possuem o site do G1. Depois de rodado, o que a gente consegue fazer é exportar cada um desses itens. Se eu quiser entender quais são as URLs do meu site, eu posso clicar aqui em Export e ele vai me dar uma planilha em Excel com todos os detalhes de URLs. A mesma coisa para titles. Eu consigo entender que a home, ou seja, globo.com, eu tenho esse title aqui. Eu consigo entender também que existe um link chamado Rondônia e que nesse link de Rondônia o meu title é G1 Rondônia e assim por diante. Da mesma forma, a gente consegue exportar essa planilha e entender todos os detalhes do meu site. E agora que você já conhece uma ferramenta poderosíssima de SEO, está na hora de a gente testar na sua máquina com mão na massa.
A ideia aqui é que você baixe o Screaming Frog na sua versão gratuita e rode um crawl no seu site ou em algum site de exemplo que você prefira. Exporte as planilhas de URL, title e description até para que você entenda como vai funcionar uma análise de SEO. E aí, gostou da ferramenta? Você deve ter percebido que existe um monte de informação disponível nela, né? Na verdade, a gente consegue extrair basicamente tudo de um site.